Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 13 de janeiro. Hoje é sábado, estamos na primeira semana do tempo comum. Somos convidados, amados irmãos e irmãs, a contemplar os gestos, as ações, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor que passa fazendo bem, quer tocar a nossa vida, a nossa história e nos trazer a graça da salvação, a cura da alma. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e lhe disse: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo de 1 a 4, depois os versículos 17 a 19, se estendendo ao capítulo 10, versículo 1. O que diz sobretudo? Havia um homem de Benjamim chamado Cis, filho de Abiel, filho de Seror, filho de Becorate, filho de Afaí, um benjaminita, homem forte e valente. Ele tinha um filho chamado Saul, de boa apresentação. Entre os filhos de Israel não havia outro melhor do que ele, de ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Ora, aconteceu que se perderam umas jumentas de Cis, pai de Saul. E Cis disse a seu filho Saul: "Toma contigo um dos criados e põe-te a caminho e vai procurar as jumentas." Eles atravessaram a montanha de Efraim e a região de Salissa, mas não as encontraram. Passaram também pela região de Salim, sem encontrar nada, e ainda pela terra de Benjamim, sem resultado algum. Quando Samuel avistou Saul, o Senhor lhe disse: "Este é o homem de quem te falei. Ele reinará sobre o meu povo." Saul aproximou-se de Samuel na soleira da porta e disse-lhe: "Peço-te que me informes onde está. Peço que me informes onde é a casa do vidente." Samuel respondeu a Saul: "Sou eu mesmo, o vidente. Sobe na minha frente ao santuário da colina. Hoje
comereis comigo, e amanhã de manhã te deixarei partir, depois de ter revelado tudo o que tens no coração. Amados irmãos e irmãs, então o que nós temos aqui, sobretudo, o padre não quis pegar só o trecho que fala, sobretudo, da visão de Samuel, que vê Saul, no versículo 17, mas narra, amados irmãos e irmãs, então a vocação de Saul ao reinado. O Senhor quem escolhe Saul para ser, amados irmãos e irmãs, o primeiro rei, o rei que vai reinar Israel, que vai reinar o povo de Deus. E, sobretudo, então, no capítulo 10, versículo 1, diz assim: na manhã seguinte, Samuel tomou um pequeno frasco de azeite, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou-o, dizendo: com isto o Senhor te ungiu como chefe do seu povo Israel. Tu governarás o povo do Senhor e o livrarás das mãos dos seus inimigos, que estão ao seu redor. Então, o Deus da vida que unge, que consagra o seu escolhido, então os seus reis. Então nós poderíamos, amados irmãos e irmãs, de certa forma, dizer que os reis também poderiam ser conhecidos como Mexiá, o ungido de Deus. Mas bem sabemos que o ungido por excelência é o próprio Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Que, amados irmãos e irmãs, hoje, sobretudo, São Marcos nos apresenta, então, ele, nosso Senhor Jesus Cristo, quem chama Levi, que nós conhecemos como São Mateus, a segui-lo. As informações são praticamente as mesmas que ouvimos, sobretudo, no Evangelho de São Mateus, quando se narra, então, a sua vocação. Ele está sentado na coletoria de impostos e Jesus está passando. Jesus diz: segue-me. Ele se levanta e o segue. São Mateus, por outro lado, na sua humildade, vamos assim dizer, ele revela que é ele mesmo, Mateus. Aqui São Marcos, ouvindo o que diz São Pedro, faz questão de ocultar a identidade, mas traz o apelido, Levi. Ele se levanta e começa a seguir Jesus. Ele sai do seu pecado, ele estava sentado sobre o pecado. Amados irmãos e irmãs, o Salmo número 1, o primeiro Salmo que nós temos na Bíblia, fala um pouco dessa realidade, sobretudo do pecado, né? Feliz o homem que não dá ouvido, né? Que não anda, não dá ouvido aos malvados, não anda com eles e não se senta com os mesmos. Então, Levi está sentado sobre o pecado. Quando Jesus o chama, ele se levanta, ele se reergue, ele ressuscita, vamos assim dizer, para uma vida nova. Ele começa a seguir Jesus. Vão para a casa de Levi, ali há uma grande refeição. Os fariseus, doutores da lei daquele contexto, eles se escandalizam porque Jesus está comendo com os cobradores de impostos e pecadores. E Jesus então diz: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. O Senhor veio nos chamar, a cada um de nós, para que possamos segui-lo, seguindo, servi-lo, servindo, amá-lo, amando-o, amados irmãos e irmãs, dar a vida por ele. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que possamos também nós seguir o Senhor e fazer com que o salmo de hoje ecoe em nosso coração. Ó Senhor, em vossa força o Rei se alegra. Em vossa força o Rei se alegra. Jesus Cristo é o Rei, Rei de nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.